Levítico 25, a partir do 8, vai dizer assim a palavra do Senhor. Contará 7 sábados de anos 7 vezes 7 anos, de modo que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. E então no 10º dia do 7º mês fará soar alta trombeta, no dia da expiação. Farei soar a trombeta por toda a vossa terra, e declarareis santo o 50º ano, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Esse vos será um ano de jubileu, pois cada um de vós retornará à sua propriedade, cada um à sua família. E esse ano 50º será para vós jubileu, não semeareis, não colhereis o que nele nascer por si mesmo, nem colhereis nele as uvas das vides não tratadas. Porque é jubileu, será santo para vós, comereis o que brotar nos campos. Nesse ano de jubileu, cada um retornará à sua propriedade. Se venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes dele, não sejais desonestos uns para com os outros. Com base no número de anos a partir do jubileu é que comprarás do teu próximo, e com base no número de anos das colheitas é que ele te venderá. Quanto maior for o número de anos, mais aumentarás o preço, e quanto menor for o número de anos, mais abaixarás o preço, pois o que ele está te vendendo é o número de colheitas. Nenhum de vós oprimirá o seu próximo. Temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos mais uma vez a bênção, a unção, a intervenção, o agir, o falar do teu Espírito no nosso coração, na nossa mente, entendimento, produzindo em nós salvação e nos levando à mente de Jesus e fazendo de nós semelhantes a Ele. Para a tua glória mesmo, para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu a respeito do ano de jubileu? O ano do jubileu? Essa foi uma pergunta que um pregador, um pastor, não quis fazer à congregação a qual ele pregava, e ele dizia isso, com o receio de constranger os irmãos, perguntando a respeito de um assunto pelo qual ele entendia que provavelmente eles não tinham ainda ouvido. E quando eu ouvi isso, eu pensei assim, tá aí, qualquer dia eu vou pregar sobre o jubileu. O que era esse ano de jubileu? Era um ano depois de 49, ou seja, o 50º ano, quando se tocava a trombeta em todo o território ali de Israel, eles já estavam, quando eles já estivessem na terra prometida, Canaã. E quando se tocava essa trombeta, era decretadas 3 coisas. Uma era o perdão de todas as dívidas. A segunda coisa era a libertação de todos os escravos. E a terceira coisa era a devolução das propriedades, das terras, aos, entre aspas, primeiros donos, as primeiras famílias, aquelas famílias, lembra? Que quando Josué entrou com o povo na terra prometida, Canaã, foi distribuído. Então, quando Josué entra na terra prometida com o povo, eles saíram lá do Egito, da escravidão, foram para a terra prometida e tinha agora que dividir as terras entre as tribos, entre os clãs e entre as famílias. E foi dividida a terra. No dia do jubileu, ou seja, depois de 50 anos, porque você sabe que em 50 anos muita coisa acontece, tem famílias que têm o dom da administração, outras não.
outras empobrecem, acontecem coisas, se perdem coisas. No dia do jubileu, era devolvida àquelas primeiras famílias as propriedades. E é interessante que essa trombeta, na verdade, era um chifre de carneiro. E quando se tocava, era um som assim pesado, um som carregado, um som longo, como que significando pessoas, ou mesmo coisas, pertences, sendo dirigidos aos seus devidos lugares. E havia pelo menos 2 propósitos no ano do jubileu. Um certamente era espiritual, transmitir ao povo o caráter do seu Deus, porque essa trombeta do jubileu era tocada exatamente no dia da expiação, o dia em que era oferecido um sacrifício em favor do povo, a fim de que Deus perdoasse todas as dívidas, a fim de que Deus perdoasse todos os pecados da nação inteira e de cada um. E quando então era feito esse sacrifício, e que Deus o aceitava, e era então anunciado o perdão de todos os pecados, ou seja, de todas as dívidas contraídas para com Deus, imediatamente se tocava a trombeta anunciando, começou o jubileu, ou seja, Deus nos perdoou todas as dívidas. Agora é a nossa vez, como povo daquele que nos perdoa todas as dívidas, perdoarmos também todas as dívidas. Acho que tem gente que diz assim, pena que não tem mais o jubileu. Ou ainda bem que não tem mais o jubileu. Mas um segundo propósito, além do espiritual, por isso que inclusive a oração de Jesus, não é que ele nos ensinou? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, baseado no conceito do ano do jubileu. O segundo propósito era social mesmo. Como diz um comentário da Bíblia Shed, achei interessante. Esta era uma excelente maneira de evitar os extremos da riqueza demasiada e de pobreza aviltante. Porque cada família pobre recebia um novo começo após 50 anos, com a restauração da liberdade e da herança. Pergunta que fica é: quais são os princípios de vida que Deus desejava comunicar àquele povo, instaurando o ano do jubileu, e que deseja comunicar e ensinar também a nós, povo dele hoje? A primeira: tudo o que existe, tudo o que não está nas tuas mãos e um dia há de estar, e tudo o que já está, pertence ao Senhor, pertence a Deus. Então, o Salmo, capítulo de número 24, vai dizer assim: a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. A terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. O ar que a gente está respirando pertence ao Senhor. A roupa que a gente está vestindo pertence ao Senhor. Teu corpo pertence ao Senhor. Tua vida pertence ao Senhor. Tua casa pertence ao Senhor.
Os teus filhos pertencem ao Senhor. Os anos que você ainda há de viver nessa terra pertencem ao Senhor. A terra onde você pisa pertence ao Senhor. A terra que você comprou ou há de comprar pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Tanto que o que era vendido entre eles não era a terra. O que era vendido entre eles era o direito ao uso da terra. Era o número de colheitas. Por exemplo, versículo de número 15, vai dizer assim: com base no número de anos a partir do jubileu, é que comprarás do teu próximo, e com base no número de anos das colheitas é que ele te venderá. Quanto maior for o número de anos, mais aumentarás o preço, e quanto menor for o número de anos, mais abaixarás o preço, pois o que ele está te vendendo é o número de colheitas. Então era assim, você ia comprar um terreno, como que era feita a negociação? Era o seguinte: bom, você vai comprar esse terreno aqui, faltam ainda 40 anos para o jubileu. Então você vai aproveitar desse campo, claro que se trabalhar nele, 40 colheitas. Então, baseado nas 40 colheitas, preço. Mas se você fosse comprar o mesmo campo, faltando 4 anos até o dia do jubileu, o que era vendido eram 4 colheitas. Por quê? No dia do jubileu, aquela terra ia voltar aos seus donos originais. Ia se tocar a trombeta, ia se decretar a libertação. E por quê? Por causa do que está dizendo no versículo de número 23. Não se venderão terras em definitivo, porque a terra é minha. Não se venderão terras em definitivo, porque a terra é minha. E tudo que nela há, segundo o Salmo 24, versículo de número 1. Então, tudo que existe, tudo que porventura esteja nas nossas mãos tem um só dono. E esse dono é o Senhor. Só existe um dono. E o dono é o Criador. E porque Ele colocou nas nossas mãos as coisas que estão nas nossas mãos, para que sejamos dele mordomos. Para que não apenas desfrutemos daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, mas administremos as coisas que são dele, segundo o seu coração. Porque um dia será nos dito o que foi dito ao mordomo lá da parábola de Lucas capítulo de número 25. Presta contas da tua administração. E isso me traz 2 imagens à mente. A primeira imagem foi a de um corvo que eu vi essa semana, voando. Conseguiu um baita de um pedaço de comida, estava com aquela comidona do bico. E começou a voar. Lá para o alto de um prédio, mas bem alto mesmo. Para quê? Para esconder. Para comer sozinho. Afinal de contas, foi ele que achou, não é mesmo? A outra imagem é, uma vez eu estava sabe esses campeonatos de futebol que aparecem por aí para crianças? E aí eu fui levar o meu filho. E aí uma cena me chamou a atenção, porque assim não tinha muitos lugares para todo mundo sentar.
E aí eu vi assim 2 crianças sentadinhas, uma do lado da outra, em cima de um skate. E você sabe, o skate era de uma só. Mas ela compartilhava aquilo que estava nas mãos dela, para que o outro pudesse experimentar aquilo que ela também experimentava, que é poder sentar. A minha pergunta é: a gente está mais para quem? Mais para o corvo ou para as crianças? Segundo, que é Deus quem nos sustenta. Porque a gente acha que o que nos sustenta são 2 coisas: trabalho e dinheiro. Jesus nos convidou uma vez assim a olhar para as aves do céu e nos disse: olha, elas não trabalham, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, o que o Pai Celestial faz? As alimenta. E é claro que o que Jesus quis ensinar não é que a gente não deva trabalhar, deve, mas entendendo que o trabalho foi o meio que Deus determinou para o nosso sustento, mas quem nos sustenta é Ele. Quem aqui, alguma vez que ficou desempregado, deixou de comer por causa disso? E é interessante que aqui no ano do jubileu, tinha também assim de 7 em 7 anos, Deus decretava, ordenava que não se podia trabalhar na terra. Aí, capítulo 25, versículo de número 1, o Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: fala aos israelitas e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semearás a tua terra, podarás a tua vinha e colherás os seus frutos, mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado para o Senhor. Não semearás o seu campo, nem podarás a tua vinha. Então não podia trabalhar na terra. Tinha que dar à terra 1 ano de descanso, para não esgotar a terra. E aí você pensa assim, se as pessoas trabalhavam com a terra, qual era a primeira pergunta que elas faziam quando ouviam: não vai poder trabalhar na terra no 7º ano? A gente vai comer então o quê? A gente vai colher o quê? Se no 7º ano não pode plantar, como a gente vai sustentar a nossa casa? E é essa pergunta que está, de fato, no versículo de número 20. Se você está aí com a Bíblia, você pode ler comigo. Se perguntardes: que comeremos no 7º ano? Visto que não devemos semear nem fazer a nossa colheita. Versículo 21. Mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, e a terra produzirá fruto suficiente para quantos anos? 3 anos. 3 anos. Então era o seguinte: Deus, Ele ia abençoar tanto o 6º ano, que a terra ia produzir para 3 anos. E aí então, no 7º ano, a terra poderia descansar, e eles estariam comendo da colheita do 6º ano. No 8º ano, eles iam começar a plantar de novo na terra, mas ainda estariam comendo da colheita do 6º ano. E no 9º ano, o texto depois vai dizer que quando eles começassem a colher a colheita do 9º ano, eles iam ter que jogar fora a colheita do 6º ano que ainda tinham guardado para dar lugar à nova colheita. Em outras palavras, porque Deus abençoa, não falta. Você entendeu isso?
Porque Deus põe a mão, porque Deus abençoa a terra, porque Deus manda a chuva, porque Deus te dá forças para você se levantar, porque Deus te dá oportunidade para você trabalhar, é porque Ele abençoa que não falta. Aí você diz assim, pastor, mas eu olho assim para a minha vida e eu vejo que falta. E aí eu te pergunto assim, mas irmão, irmã, falta, me diga o quê? Porque o que Deus prometeu atender não foi todas as vaidades. O que Deus prometeu atender foram todas as necessidades. Como diz lá em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Necessidades, não vaidades. Então, essa é a segunda coisa. Mas existe uma terceira. Que Deus queria ensinar com o jubileu e com tudo que Ele vai dizer nas coisas que implicam, os negócios, compra, venda, a vida, é que o critério para as nossas relações, para as nossas decisões, não pode ser em primeiro lugar o quanto eu vou ganhar com isso. Mas o primeiro critério deve ser quanto Deus vai se agradar disso. Eu já disse uma vez aqui que eu trabalhei muito tempo numa comunidade carente. E eu acho que Deus me levou lá para me falar muitas coisas que eu não conhecia. E, aliás, eu faço um apelo a você. A gente aqui tem muita oportunidade para tirar férias. É flexível. Consagre uma férias suas para você visitar um lugar pobre. Consagre uma férias suas para você conhecer a realidade da pobreza. Você vai sair de lá outra pessoa, eu te garanto disso. Um dia eu cheguei lá, num barraco, e estava lá a senhora com as suas crianças ao redor de uma bacia cheia de pecinhas pequenas, e eles lá montando, ela, os filhos pequenos que deviam estar estudando, deviam estar brincando, estavam lá montando. E aí eu perguntei, o que é isso aí, irmã? E ela disse assim, não, isso aí é um trabalho que eu consegui. E eu falei, e qual que é o negócio? Ela me disse que era mais ou menos assim, eu não recordo, mas era mais ou menos assim, 100 pecinhas montadas por R$1. Por R$1. 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 Sabe como a Bíblia chama isso? Exploração. Sabe como a Bíblia chama isso? Injustiça. Sabe como a Bíblia chama isso? Pecado. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, não se aproveite da pobreza do seu irmão, porque ele precisa e tem que aceitar qualquer negócio. Aceitar qualquer preço. Então, o critério, eu fiquei me perguntando, o critério de quem fez aquele negócio foi, quanto eu posso ganhar mais, ou o que Deus vai achar disso? Então é por isso que 3 vezes aqui nesse capítulo 25, aparece o temerás o Senhor teu Deus. Temerás o Senhor teu Deus. Por exemplo, versículo de número 17. Nenhum de vós oprimirás o seu próximo, temerás o teu Deus. Temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo de número 35.
Se teu irmão empobrecer e ficar em dívida para contigo, tu o sustentarás. Tu o sustentarás. Ele viverá contigo como estrangeiro e peregrino. Não receberás dele juros nem lucro, mas temerás o teu Deus para que teu irmão viva contigo. Versículo de número 39. Se teu irmão empobrecer a ponto de vender-se a ti, não o farás trabalhar como escravo. Ele estará contigo como diarista, como peregrino. Trabalhará para ti até o ano do jubileu. Então deixará de trabalhar para ti, ele e seus filhos, e voltará para a família, para a propriedade de seus pais. Não serão vendidos como escravos, porque são meus escravos, que tirei da terra do Egito. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o Senhor. Vamos fazer um negócio. Vou tomar uma decisão na vida. Não pode ser igual uma pessoa um dia disse para mim, olha, para mim é o seguinte, quem paga mais amigo é. A questão é, o quanto isso vai ser agradável ou não ao Senhor. Isso vai agradar ou não ao Senhor? Me lembro de ter visto uma reportagem uma vez sobre desmanches de carros. Bom, eu não entendo desse negócio, mas eu sei que muito desmanche de carro está desmanchando ali, na verdade, é carro roubado. E as pessoas vão comprar porque vão comprar peças mais baratas. E aí o delegado dizendo assim na reportagem, as pessoas que compram essas peças, elas não imaginam o rastro de sangue que pode estar por trás dessas peças. Aí a gente diz assim, né? Bom, eu nunca comprei peça em desmanche, nem vou comprar, graças a Deus por isso, não preciso. Mas a gente compra muita coisa na internet hoje. E quando a gente vai procurar o que comprar na internet, o que a gente procura? O menor preço. E legítimo fazer isso, afinal de contas, a gente está no Mercado Livre e a gente vai procurar a melhor oferta. Mas será que quando a gente encontra assim, uma oferta extremamente barata, será que a gente se pergunta, mas peraí, como é que essa loja, como é que essa empresa, como essa pessoa está conseguindo vender isso tão barato? Tão barato assim. Porque eu não sei se você sabe, mas estima-se que hoje no mundo há mais de 2 milhões de escravos. Mais de 2 milhões de escravos. Gente trabalhando em oficinas clandestinas, em condições subhumanas, para altas grifes, por exemplo. E aí eu pergunto, nós, povo de Deus, vamos ser cúmplices? E eu me lembro daquela história de Davi, porque alguém pode perguntar, mas pastor, não há lucros, não há prazeres, não há ganhos que são lícitos? Claro! Desde que esses ganhos não custem o sangue ou a dignidade de alguém. Então eu me lembro da história de Davi, um dia ele estava no deserto com os seus homens, e aí ele expressa um desejo assim do seu coração, ele diz, quem me dera tomar lá das águas do poço de Belém. Desejo do coração de Davi. O problema é que o poço que tinha as águas de Belém, os filisteus tinham dominado.
estava agora em posse dos filisteus, não dava para ir lá, a não ser que se arriscasse a vida. E foi isso que 3 soldados do Davi fizeram, porque ouviram Davi, o seu grande herói, dizendo que estava com desejo de tomar da bendita da água, e foram lá invadir o território dos filisteus, pegaram da bendita da água do poço de Belém, não sei como eles fizeram isso, e voltaram e vieram entregar para o Davi. Olha, está aqui a água do poço de Belém. E o Davi, quando ele viu isso, sabe o que ele disse? Ele disse assim a Deus: Senhor, beberei eu do sangue desses homens? Jamais faria uma coisa dessa. E não bebeu. Porque a gente não é vampiro para beber do sangue dos outros, em nome de Jesus. A gente serve o Jesus que doou o sangue, não que tirou o sangue. E por fim, o texto nos ensina que a gente é peregrino, que a gente é estrangeiro. Estrangeiro você sabe o que é. Pelo menos a maioria aqui. Estrangeiro é viver numa terra que não é sua. Peregrino é alguém que está só de passagem, já vai embora daqui a pouco. É igual quando você vai para um hotel e fica lá alguns dias e usufrui, mas daqui a pouco vai ter que sair, vai ter que ir embora. E é isso, a realidade é essa. A gente está aqui diante de Deus como estrangeiros e como peregrinos. A gente está de passagem. Lembra aquele ditado, para cá nada trouxemos e nada levaremos? É bíblico, sabia? Foi o Paulo que disse, lá em 1 de Timóteo, capítulo de número 6. E esse conceito de peregrino e de estrangeiro está aqui também nesse texto. Versículo de número 23 diz assim: não se venderão terras em definitivo, porque a terra é minha, estais comigo como estrangeiros e peregrinos. Então nada é nosso, nada trouxemos, nada levaremos, nada, absolutamente nada. Não importa o quanto se ajunte, não levaremos. Mas nós levaremos uma coisa, isso nós levaremos: o que fizermos com as coisas que não levaremos, isso levaremos. Porque a mesma Bíblia diz, por meio de Jesus: fazei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles, esses amigos que foram feitos, vos recebam nos tabernáculos eternos, nos tabernáculos celestiais. Ou seja, o que ele está dizendo? Usem das riquezas desse mundo de tal forma que vocês se tornem amigos de anjos, não de demônios. Usem das coisas desse mundo de tal forma que vocês empurrem o máximo de gente lá para o céu. Para quando vocês tiverem que deixar essas coisas, que vocês vão ter que deixar, eles te recebam lá. Porque no céu, irmão e irmã, a maior riqueza não é a rua de ouro e de cristal. A maior riqueza do céu são as pessoas que estão lá. Porque foi por elas que Jesus morreu. Aí você pergunta assim: mas pastor,
Por que eu deveria viver esses princípios? Porque vai ser bom para você e para todo mundo. E sendo bom para todo mundo, vai ser bom para você. A recompensa que um povo ganharia em deixar a terra descansar 1 ano, era uma terra produtiva 6 anos. A recompensa que um povo ganharia em cooperar para o não aumento da pobreza na terra, era uma terra mais segura. É o que diz o versículo aí. Versículo 18. Por isso observareis os meus estatutos, guardareis as minhas leis e as cumprireis. Assim habitareis seguros na terra. Ela dará o seu fruto, e comereis com fartura, e nela habitareis. Sabe como? Seguros. 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 Você me faz a segunda pergunta. Pastor, Deus espera mesmo que todo mundo vive esses princípios? Não. Todo mundo ele não espera, não. Ele só espera que vive esses princípios aqueles que se dizem filhos e filhas dele. Porque foi assim que o filho dele viveu. E esse filho dele, chamado Jesus, deseja continuar os vivendo hoje, nesse mundo, por meio de nós, que somos a sua igreja e que somos o seu corpo. A fim de que a beleza de Deus se manifeste. Esse Jesus que resumiu todo o ministério dele, lá em Lucas capítulo 4, 18 e 19, baseado no jubileu. Ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Que assim seja, irmãos. Que Jesus viva tudo isso hoje por meio de nós, para a glória de Deus. Amém.